crianças e adolescentes da Primeira Igreja de Cristo, tudo bom com vocês? Quem está falando com vocês hoje é o tio Pedro e eu trouxe uma historinha bem legal para a gente conversar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, mais especificamente, qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versos 12 ao 14, e também no Novo Testamento, no primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, basicamente no verso 7, tá bom? Que trata da Páscoa. Então, quando nós somos crianças, a gente tem um significado um pouco diferente do que está na Bíblia, uma perspectiva diferente. Então, a Páscoa para nós, quando nós somos crianças, tem muito a ver com o coelhinho da Páscoa, com o ovo de chocolate, de ganhar presentes, né? Não que isso seja errado, mas esse não é o verdadeiro significado da Páscoa que nós conhecemos na igreja. Então, tio Pedro, qual é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Páscoa significa passagem. E a primeira Páscoa aconteceu lá, a um lugar bem distante chamado Egito, com o povo de Israel, o povo de Deus. Então, o tio Pedro vai contar um pouquinho da historinha desse povo e depois a gente também vai falar um pouco da Páscoa a partir de Jesus Cristo, tá bom? Então, lá do povo da Páscoa, da primeira Páscoa do povo judeu, o povo de Israel, ele estava cativo, ele estava preso, ele era um povo escravizado. Então tinha lá no Egito alguns faraós que eles tinham um coração muito ruim, um coração muito mau, e começou a escravizar esse povo. E esse povo trabalhava muito, tinha pouca comida, os exércitos eram muito bravos com eles, às vezes matavam os pais, matavam as crianças. Então esse povo de Deus ficou 400 anos preso, 400 anos lá no Egito. E aí esse povo orou ao Senhor e Deus escutou essas orações e mandou um libertador. Você sabe o nome desse libertador? Esse libertador era Moisés. Então Moisés foi, falou várias vezes depois de adulto, falou várias vezes com o faraó, deixa o meu povo embora, para de escravizá-lo, para de matá-lo. E o faraó por várias vezes não escutou Moisés e Deus mandou algumas pragas para aquele povo, foram 10 pragas. E a mais importante agora, para falar da Páscoa, é a última praga, que a gente chama da praga da morte dos primogênitos. Então, como é que aconteceu isso, tio Pedro? Então, um anjo da morte, ele ia passar a noite nas casas, naquela região, e o primogênito, o filho mais velho de cada um, tanto dos seres humanos quanto dos animais, o anjo da morte iria levar, ia morrer. E aí Deus ordenou que o povo de Israel sacrificasse um cordeiro. E isso aconteceu na mesma semana da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Fermento significava pecado. Então, nesse mesmo dia, eles sacrificaram esse cordeiro ou um cabrito. Esse sangue desse animal era para ser ungido, era para ser passado nos umbrais das portas, para ser passado nos beirais das portas. Por que isso, tio Pedro? Porque o anjo ia vir de noite, ia ver que nessas portas tinha um sangue do cordeiro, limpo, né? Esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha, e o anjo da morte iria pular essa casa, ele iria passar. Então aí que é o significado da palavra Páscoa, pular. Quando visse aquele sangue, pulasse essas portas, passasse por cima dessas casas e não levasse consigo aquele filho mais velho, aquele primogênito, né? Então o povo de Israel escutou essa ordenança, mas o povo do Egito não acreditava no Deus de Israel. Então esse anjo da morte enviado pelo Senhor levou para si todos os filhos dos primogênitos do povo do Egito. Então o filho de Faraó morreu, e aí foi assim que o Faraó libertou, falou para Moisés que o seu povo poderia ir embora. Eram milhões de pessoas, mais ou menos da mesma quantidade, parecido com a quantidade de uma população de Brasília. Então esse povo todinho foi liberto e esse povo voltou para Canaã, sua terra prometida. E aí isso foi conhecido como o que a gente chama de Êxodo, né? Então foi a libertação do povo judeu do jugo da escravidão do Egito, tá bom? Então essa é a Páscoa
Essa é a Páscoa judaica. Aquele período da saída do povo de Israel do Egito, que nós conhecemos como Êxodo, aí depois disso, a cada ano foi celebrada a Páscoa, que era aquele momento da saída do povo e da libertação do povo de Israel da escravidão. Depois de muito tempo, Deus mandou Jesus, também como um cordeiro. Lembra quando João Batista viu no deserto Jesus? Falou bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista já estava anunciando a vinda do Messias. E Jesus se entregou como um cordeiro também na cruz. E ele foi crucificado. O seu sangue foi derramado em favor de todos nós. E depois que ele foi crucificado, na mesma semana que era da semana da Páscoa dos judeus, porque eles foram para Jerusalém, Jesus foi para Jerusalém também para a festa da Páscoa, isso é conhecido como a Semana Santa. Jesus foi crucificado e também na sexta-feira. E quando foi, depois de 3 dias, ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou no domingo, por isso que nós conhecemos como Domingo de Páscoa. Então, tanto a Páscoa dos judeus, que conhecemos como a primeira Páscoa, quanto a Páscoa dos cristãos, e nós conhecemos com a crucificação e a morte de Jesus, elas nos libertam da escravidão. Então nós devemos comemorar a Páscoa não só no domingo de Páscoa, na Semana Santa, nós devemos comemorar a Páscoa todos os dias, porque o sangue do Cordeiro, Cordeiro limpo, sem mancha, ele que se entregou sem ter pecado nenhum naquela cruz, para nos salvar, todos nós, ele se entregou, e esse sangue nos liberta da escravidão, não agora do jugo do Egito, mas sim a escravidão do pecado, que nos prende e nos acorrenta. Então, por isso, nós devemos comemorar e festejar a Páscoa todos os dias. Feliz Páscoa! Jesus venceu a morte e ressuscitou. Glória a Deus!